Olá pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Provavelmente vocês estão esperando essa semana uma aula de revisão para avaliação, né? Mas se a gente for prestar atenção no nosso conteúdo, a gente vê que a gente está devendo e muito, porque tem a parte ainda do que? Do reino proto-octista, juntamente com a parte de que terminando o reino plantê. Beleza, então sejam todos bem-vindos. Essa aula é destinada à galera do terceiro ano médio do Colégio Padre Viana, certo? E vamos lá ao que nos interessa. Hoje a gente vai trabalhar sobre o reino protoctista. Antigamente era um reino conhecido como reino protista. E é importante salientar que aqui a gente vai trabalhar como se fosse o quarto de despejo da taxonomia, né? Da classificação desses seres vivos. Porque se o camarada não tiver a carioteca, ele vai ser enquadrado no reino Monera. Se o camarada ele for pluricelular e realizar fotossíntese, ele vai lá para o reino plantê. Se o camarada ele for autótrofo, heterótrofo por ingestão e pluricelular, aí ele vai para onde? Ele vai lá para o reino animal. E se ele for heterótrofo por absorção, aí ele vai para o reino fungo. E o resto, Carlinhos? O resto junta tudo e joga nessa bagaceira aqui chamada de reino protoctista, que a gente vai enquadrar logo quem? Protozoários e algas. É importante salientar que nós temos uma vasta diversidade nesse reino. Que diversidade seria essa? Por exemplo, nós temos organismos unicelulares, nós temos organismos pluricelulares, nós temos organismos autótrofos, nós temos organismos heterótrofos, temos organismos que são mixotróficos, beleza? Que podem ser autótrofos e heterótrofos ao mesmo tempo. Enfim, beleza? Então vamos aqui para alguns questionamentos de início. Em classificações mais antigas, as algas eram incluídas no reino Plantê. Quais critérios faziam com que as algas possam ser incluídas no reino Protista e Plantê? Simples, pessoal. As algas elas eram consideradas plantas antigamente. Só que as plantas elas são pluricelulares, enquanto que as algas elas são multicelulares. Cuidado com essa diferença. Multicelulares não formam tecidos verdadeiros. Quais os critérios que incluíam no mesmo, é, 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 nesses mesmos grupos? É a presença de quê? De uma parede celular, de celulose e alguns pigmentos fotossintéticos. Antigamente, o reino protista incluía apenas os protozoários e algas unicelulares. Explique as características que os pesquisadores consideraram para também incluir as algas multicelulares. Cuidado com isso aqui, certo? É o seguinte, eu disse a você nesse instante que multicelular é diferente de pluricelular, entendeu? Então, um organismo multicelular ele não vai formar tecidos verdadeiros. Então, é justamente isso. Devido ao fato de não formar tecidos verdadeiros, esses organismos saíram do reino das plantas e foram para o reino dos protozoários, dos protoctistas. Beleza? Esse nome protista não é mais utilizado hoje porque é uma nomenclatura que pegava simplesmente aqueles organismos que são unicelulares, no caso os protozoários. Então, tornou-se uma nomenclatura de protoctista. Então, nas questões, elas vêm mais trazendo essa nomenclatura protoctista. Muitos protozoários são importantes do ponto de vista médico por causarem doenças na espécie humana. Cite algumas doenças provocadas por protozoários parasitas. É importante salientar, pessoal, que esse reino protoctista divide-se em protozoários e algas. E hoje, especificamente hoje, a gente vai trabalhar só protozoários. Algas fica para uma próxima aula, senão vai ficar uma coisa muito extensa, certo? Opa! Algumas doenças, quem são essas doenças provocadas? A malária, a leishmaniose, a doença de Chagas, a tricomaníase, a amebíase, a giardíase, são todas doenças provocadas, causadas por quem? Por protozoários. E a classificação geral desses protozoários? Vamos lá. A gente fez uma classificação geral de quem? Desses organismos, dos protoctistas. Aqui a gente vai falar sobre protozoários.
que é que eu posso falar? Esses organismos, eles são eucariontes. O que é que são organismos eucariontes? São aqueles que são dotados, certo? De uma membrana no núcleo. Então, eles são eucariontes. Quando o camarada não tem uma membrana ao redor do núcleo, aquela carioteca, ele é automaticamente incluído no reino Monera. Então, eles são todos unicelulares e todos são heterotróficos. Mas, Carlinhos, tu disse nesse instante que é uma imensa variedade. Sim, mas os protozoários são unicelulares heterótrofos, enquanto que as algas podem ser uni- ou multicelulares e autótrofas. Beleza? E não possuem a parede celular. Com relação a essa questão de classificação, pessoal, tenham muito cuidado com relação a isso aí. Existem inúmeros materiais que trazem classificações completamente diferentes, né? Divergentes. Então, assim, o nosso material ele se utiliza de uma nomenclatura, de uma classificação antiga, que essa classificação é baseada nas unidades de locomoção, certo? Critério de locomoção. Como? Tipo, quais são os, os recursos de locomoção que esses protozoários têm? Eles podem ter cílios, eles podem ter flagelos, podem ter pseudópodes, ou então não podem ser dotados de nenhuma estrutura de locomoção, certo? Então, aqui o nosso material, nosso livro, nossa apostila, traz 6, certo? São 6 grupinhos, a gente pode falar, certo? Quem são esses grupos? Nós temos os sarcodíneos. Quem são esses sarcodíneos, pessoal? São os chamados de risópodes. Um exemplo, uma bem conhecida, a ameba, que causa a amebíase, que a gente vai já ver. Beleza? Então tá aqui, ó. Os sarcodíneos são aqueles que possuem pés falsos, beleza? E com relação a essa questão desses pés falsos, ainda existem dois grupos que a gente não traz aqui nos slides, que são o quê? Que é o grupo dos foraminíferos, que são pseudópodes afilados e rígidos, certo? E também nós possuímos outro tipo de grupo, certo? Que são divididos em, como é que eu posso falar? São divididos em dois grupos. Quais seriam esses dois grupos? São os actinópodes. Esses actinópodes são divididos em dois subgrupos, certo? Então, quem são esses subgrupos? Presta atenção. Primeiro, nós temos os foraminíferos. Uma questão, uma relação pode cair diretamente a relação, voltada a essa questão dos foraminíferos, pessoal. É o fato deles serem indicadores de petróleo, certo? Se existir foraminíferos em determinado local, existe uma grande suspeita que ali seja que você tenha petróleo ali, certo? Nós temos os actinópodes também, que é outro grupo de quê? De protozoários que possuem pés falsos, beleza? E esses actinópodes, eles podem ser divididos em dois. Quais são os dois? Os radiolários e os heliozoários. Os radiolários são aqueles organismos, certo? Protozoários que são de água salgada, de água do mar. Enquanto que os heliozoários são aqueles que são de água doce. Beleza? Eles podem ser também ciliados. O que é que são ciliados? São dotados de pelinhos, de cílios, como estrutura para locomoção. Certo? Um exemplo bem básico aqui é o paramécium, certo? Paramécium cautadium, conhecido como pé de chinelo. Ok? Nós temos os mastigófora ou zoomastigófora, também conhecido como flagelados. Um exemplo, nós temos o Trichomonas vaginalis e um exemplo bem básico, bem típico, nós temos o que? O Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas. E por último, nós temos os apicomplexas ou os esporozoários, que não são dotados de estrutura de locomoção, certo? Um exemplo é o Toxoplasma gondii, causador da toxoplasmose, e o Plasmodium SP, que é o causador da malária que mata 1 milhão de pessoas por ano. Perfeito? Então vamos aqui com relação à fisiologia desses protozoários, a nutrição. Pessoal, a nutrição desses animais, ela é regulada por um vacúolo, que é chamado de vacúolo alimentar,
E a gente pegou um animal aqui como base, nós pegamos aqui justamente o que... Animal não, pessoal, desculpa, um protista. Nós pegamos aqui a ameba. O que é que acontece com essa ameba? A gente vai utilizar ela como exemplo. Então tá aqui, ó. A ameba, ela emite projeções, que são os pés falsos, né, pseudópodes. Então, eles emitem esses pseudópodes, englobam a partícula nutritiva e fazem a sua, justamente aqui, ó, a sua alimentação, a sua nutrição. E o que não vai ser absorvido, certo? Essas partículas que não são utilizadas, elas são jogadas, certo? Para fora de quem? Desse protozoário, certo? Ainda existem também, pessoal, algumas vacúolos que são chamados vacúolo pulsátil ou contrátil. Esses vacúolos são responsáveis justamente pelo processo de excreção, certo? Além do mais, esse vacúolo pulsátil contrátil é típico de quem? Desses protozoários de água doce, certo? Em especial aqui nós estamos falando de um ciliado. O que é que acontece? O ciliado, ele é um meio hipertônico com relação àquela massa d'água que tem ao redor dele. Então a tendência é que ele, por osmose, ele absorva a água. Então, se ele não tiver um recurso justamente para ele bombear esse excedente de água, essas partículas que entram, ele vai estourar e morrer. Então, quem seria esse recurso? O vacúolo contrátil ou pulsátil. Ele vai eliminar o excesso de água que entra na célula por osmose. Outra característica básica que você jamais pode deixar de falar dos protozoários, principalmente dos ciliados nesse caso, é a presença de dois núcleos. Quais são esses dois núcleos? Um que eu vou chamar de micronúcleo, tá aqui, ó, e o outro que eu vou chamar de macronúcleo. O micronúcleo está relacionado à questão de quê? De ser um núcleo reprodutivo, voltado à questão da reprodução, e o macronúcleo está relacionado justamente à função vegetativa. Então, é um núcleo reprodutivo, que é o pequeno, e um núcleo vegetativo, que é voltado para as funções vitais, que no caso seria o grande núcleo. Perfeito? É importante salientar que esses indivíduos, esses protozoários de água doce, esses ciliados, eles possuem um localzinho como se fosse de entrada de alimento, que vai ser chamado de citóstoma, e possuem uma espécie de uma região anal, que por onde vai sair, né, esses excretas, certo? Esse excedente, que no caso vai ser chamado de quê? De citoprócto ou citopígio. Estou falando isso porque você pode pegar em alguma questão. Beleza? Então tá aqui, ó. Como é a reprodução desses bichos? A reprodução desses protoctistas, desses protozoários, elas podem ser tanto assexuada como sexuada. A reprodução assexuada, muito simples. É uma reprodução que é por bipartição ou divisão binária, onde você tem uma célula aqui que vai originar outra célula, certo? E nós também podemos ter uma reprodução sexuada, certo? Para quem lembra lá do reino Monera, existem 3 tipos de troca de material genético, né, entre as bactérias, que é o que? O processo de transformação, transdução, certo? E conjugação, que é justamente o que vai acontecer aqui também nesses protozoários. Então, você tem que ter 2 protozoários compatíveis, eles juntam-se, presta atenção, ó, aqui, ó, essa membrana desaparece, ó, é como se ficasse um só dividido. Detalhe, temos o grande núcleo, o pequeno núcleo, macronúcleo e micronúcleo. O que é que vai acontecer? Esse micronúcleo ele vai sofrer meiose. Está vendo aqui? Ó? Sofreu meiose e transformou-se em 4. O que é que acontece com a meiose? Na meiose, a gente sabe que o quê? Que apenas uma célula vai ser funcional. As outras 3 elas vão o quê? Se degenerar. Então, ficou só uma célula para cada protozoário. O que é que vai acontecer? Essa célula, por sua vez, vai acontecer o quê? Uma mitose. Ou seja, cada núcleo, não é célula na realidade, cada protozoário tem um núcleo. Quando ele realiza a mitose, ele vai ficar com 2. Beleza? O que é que vai acontecer aqui? Eles vão se juntar e vão trocar esse material genético. Esse daqui vem para cá e esse daqui vem para cá. Então, formou-se o quê?
uma troca, no caso, uma troca de micronúcleos, e os dois núcleos depois eles vão se fundir quando tiverem só em um protozoário. O que é que vai acontecer? Depois, logicamente, esse macronúcleo vai ser desintegrado, certo? E vão formar, pelo processo assexuado, vários protozoários e, logicamente, com uma permuta de material genético. Essa é a reprodução sexuada por conjugação que acontece nos protozoários. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre as protozooses. Lógico que quando a gente fala de protozooses, não tem perigo no mundo de você não pegar alguma questão relacionada à doença de Chagas ou à malária. E é importante que você entenda que cada protozoário ele é classificado de acordo com a sua estrutura de locomoção, certo? No caso, a malária, nós temos o quê? Nós temos o plasmóide. Esse plasmóide, por sua vez, ele não tem estrutura de locomoção. Todos eles são o quê? Parasitas. Beleza? Se você pegar a doença de Chagas, o que é que vai acontecer? Eles são dotados de flagelos. Então, são do grupo zoomastigófora ou flagelados. É isso que manda na biologia. Vários termos para designar uma coisa só. Então, vamos aqui. Ó. São doenças de Muitas são doenças de trato digestório, aqui, ó, nesse caso aqui, é a chamada amebíase, que é de quê? Ameba. Ameba é o quê? É um risópode ou sarcodinho, beleza? O que é que vai acontecer aqui, ó? É, através de alguns protozoários, eles não conseguem viver na sua fase adulta, trofozoíta. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eles desintegram determinadas organelas, secretam uma substância bem rígida, certo? Que fazem com que eles permaneçam durante um longo período, certo? Se transformando em cistos. Então, tá aqui, ó. Como é feita esse contágio? Através de quê? Através da ingestão de cistos. Quando são doenças geralmente do trato digestório, então é geralmente o quê? A questão de que como é que eu não pego ela? Como é que eu vou me livrar dessa doença? Não vou pegar, me prevenir. Através de quê? Do saneamento básico e da higienização das mãos, da água e dos alimentos. Então é justamente isso que vai acontecer aqui, ó, certo? Esses trofozoítos, ingestão, né, através de água contaminada de alimento, certo? Sem saneamento básico. Então a pessoa ingere esses cistos e esses cistos eles vão causar justamente o quê? Essa questão de diarreias, certo? Fezes com muco. E aí existe um determinado problema. Se eles conseguirem atravessar a parede do intestino grosso, causam encistamento em determinados órgãos, especialmente no fígado, e aí pode causar vários problemas, né? Pode complicar. Essa é a amebíase. A giardíase, pessoal. Giardíase é como estou falando para vocês. É através também de quê? De cistos. Isso aqui é o quê? Nada mais, nada menos do que diarreia. Certo? São doenças que são bem semelhantes. E essa giardíase também, certo? Importante salientar que a amebíase, ela é causada por quê? Por protozoários que são dotados de pseudópodes. Aqui, na giardíase, ela é causada por, observe até aqui, ó, certo? Por protozoários flagelados. Então, aqui é uma doença do trato digestório, que vai causar diarreias, certo? E que a forma de você não ter essa doença é justamente o quê? Através de higienização, como eu falei anteriormente, e saneamento básico. Doença de Chagas. Top. Doença de Chagas ou tripanossomíase americana. Pessoal, essa doença de Chagas ela é causada por um percevejozinho, certo? Pelo chamado, pode chamar vulgarmente de potó, certo? Ou Triatoma infestans, o famoso barbeiro. Por que é que leva esse nome de barbeiro, pessoal? Justamente pelo fato de que ele sai à noite e o indivíduo geralmente está dormindo e o que é que está acontecendo? Ele está jogando gás carbônico, então ele vai atrás. Por isso por onde é que sai o gás carbônico? Nariz, né? Por isso que justamente ele vai lá e pega essa parte do rosto, conhecido como barbeiro por conta de picar justamente nessas partes. Então, quando ele pica, ele é um mosquito? Não. Ele é um inseto extremamente ceboso. Né? Ele já vai comendo e cagando, beleza? Então, o que é que acontece? Quando ele vai defecar no local da picada,
Aí você imediatamente, instantaneamente já coça. Quando você coça, gera uma espécie de uma lesãozinha que é chamada de chagoma. Beleza? Então tá aí, o que é que vai acontecer aqui, ó? Vamos lá. Se ele tiver infectado, se o barbeiro tiver infectado, o que é que vai acontecer? Aqui ele vai penetrar, né? O protozoário não é o barbeiro, é o protozoário que está onde? No barbeiro. Ele vai penetrar nas formas de tripomastigotas, através do orifício da picada, certo? Então, quando eles... Existem geralmente duas fases. Uma fase que é febril, certo? E outra que vai ser daqui a décadas, né? Que geralmente é a fase grave, perfeito? Então, aqui, ó, eles penetram na forma de tripomastigotas, certo? Ó, fazem que os tripomastigotas se espalham pelo sangue. Depois, quando eles vão lá, que penetram no sangue, eles vão atacar determinados tecidos, certo? Por sua vez, o coração em especial, certo? O baço, enfim. Então, eles penetram e lá eles perdem o flagelo. Detalhe que eles são zoomastigófaros ou flagelados. Eles perdem o flagelo e se modificam em amastigotas, certo? Que no caso já vai ser na fase crônica. Esses amastigotas, pessoal, eles se modificam em tripomastigotas e destroem as células e migram para o sangue, beleza? Então aí quando o barbeiro ele se alimenta quando ele se alimenta dessa forma amastigota, ele vai justamente para o intestino, certo? De quem? Desse barbeiro e se transforma na forma de epimastigota. Outra coisa bem interessante aqui que eu queria explicar para vocês. A questão de quê? A questão, pessoal, de hospedeiros. Quais são os tipos de hospedeiro? Se um determinado parasita, certo? Ele fizer uma reprodução sexuada em determinado indivíduo, ele vai ser o hospedeiro definitivo. Se fizer uma reprodução assexuada em determinado ser, ele vai ser o hospedeiro intermediário. Então, no caso específico aqui da doença de Chagas, certo? Esse Trypanosoma cruzi, ele faz a reprodução sexuada no homem, certo? Então, por isso que o homem é chamado de hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário nada mais é do que o barbeiro. E aí existe justamente esse ciclo de se transformar em tripomastigotas, depois em amastigotas, e lá no intestino desse inseto se transformar em epimastigota. Beleza? Quais os sintomas dessas doenças? Certo? A cardiomegalia, que nada mais é do que o crescimento do coração, ataque cardíaco, é o aumento dos batimentos cardíacos, miocardite, que nada mais é do que a inflamação do miocárdio, hepatoesplenomegalia, que é o quê? Que é fígado e baço, encefalite, febre, anemia, cansaço e hipertrofia ganglionar. Todos esses são sintomas da doença de Chagas, certo? A leishmania tegumentar, úlcera de Bauru, que é a leishmaniose, ela é transmitida pelo mosquito flebótomo e o indivíduo, por sua vez, ele fica com determinadas erupções cutâneas, com manchas, certo? Aqui a prevenção é você não entrar em contato com o mosquito, logicamente. E o Plasmodium, né? O que seria esse plasmódio? É o causador da malária, pessoal. Malária que mata 1 milhão de pessoas por ano, certo? Então, essa malária ela pode ser provocada por 4 tipos de quê? De protozoários. É o Plasmodium sp, porque pode ser o Vivax, o Falciparum, o Plasmodium malari e o Plasmodium ovale. Essa doença é também conhecida como febre intermitente ou impaludismo, beleza? Diferentemente do que da doença de Chagas, aqui na malária, o hospedeiro definitivo vai ser quem? Vai ser o mosquito, certo? Chamado mosquito prego, o Anopheles. E o hospedeiro intermediário vai ser o ser humano. Tranquilo? Então vamos aqui. Por quê? Porque no ser humano acontece um ciclo assexuado, que é a chamada esquizogonia.
E no intestino, certo? Do mosquito, existe a esporogonia, que é o ciclo sexuado desse protozoário. Então, o que é que vai acontecer aqui? Geralmente, a saliva desse mosquito prego, desse anófeles, ela vai estar contaminada com a forma infectante desse protozoário. Qual seria essa forma infectante? Na forma de esporozoitos, certo? Depois, esses esporozoitos, eles vão na corrente sanguínea, se instalam em determinados órgãos e passam a ser chamados de merozoítos, certo? Passam a ser chamados de merozoítos. Depois eles, pessoal, ó, retornam para a corrente sanguínea. Depois eles vão retornar para a corrente sanguínea e vão penetrar nas hemácias. Então, a partir daqui, eles começam a fazer a reprodução assexuada, que é por esquizogonia. Então, essa reprodução assexuada, pessoal, aí eles vão fazer o quê? Vão causar uma ruptura dessas hemácias. Por isso, certo? Que existe essa doença também, pessoal, que existe o rompimento e existe a febre. Essa doença ela pode ser uma doença que tem sintomas tipo assim, febre terçã, febre quartã, que é febre em períodos específicos, de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, entendeu? Então aqui, da mesma forma que você tem lá na doença de Chagas, você vai ter aqui também. Nós temos o quê? Os esporozoítos, que depois se transformam em merozoítos, que por sua vez vão se transformar em trofozoítos, beleza? Então tudo isso acontece nesse ciclo desse plasmódio no sangue, em determinados órgãos e depois no estômago desse mosquito aqui, entendeu? Após determinadas multiplicações, alguns trofosfozoides eles podem se transformar justamente em quê? Em gametófitos femininos e masculinos, certo? Aí é onde vai acontecer a reprodução assexuada no estômago do mosquito. Por isso que ele vai ser o hospedeiro definitivo. Perfeito, pessoal? Quais são os sintomas? Dores de cabeça, picos de febre até 41 graus Celsius, anemia, sudorese, calafrios, hepatoesplenomegalia. E a profilaxia qual seria? Combate ao mosquito, uso de inseticidas, uso de mosquiteiros em portas e janelas, alerta para transmissões via placentária e sanguínea. Detalhe, eu vi uma entrevista agora, uma reportagem de 2019, agora de dezembro de 2019, que em breve os livros de biologia eles terão que mudar, né? E deixar de passar a ideia que o maior transmissor, principalmente no caso da doença de Chagas, certo? É o barbeiro. Na realidade, pessoal, existem muitos casos e aumentaram esses casos, certo? De transmissão vertical, que seria essa transmissão vertical da mãe para o filho, né, no parto, e também através de alimentos contaminados. Quais seriam os alimentos contaminados? O açaí e a cana-de-açúcar. Lógico, pelo amor de Deus, não vai deixar de comer açaí. Agora, lógico que tem que ter todo um protocolo de segurança e de higiene, certo? Porque se você pegar, não precisa ir muito longe não, vá no Google aí, dê uma olhada que você vai ver que o consumo de açaí tem sido responsável por o aparecimento de vários casos de doença de Chagas. Beleza, pessoal? Era só isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não estudarem agora essa aula agora por conta das avaliações, peguem depois, dêem uma olhada no livro e voltem aqui, porque na próxima aula a gente vai trabalhar justamente o que? As algas. Então, pessoal, foi um prazer. Até mais.